aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, abençoado
Boa noite, queremos desejar você um bom resto de domingo e que você possa, na letra dessa música, descansar no Senhor. Sabemos que nós estamos passando por momentos que nós precisamos exercitar a nossa fé como cristão. Então que você possa meditar e descansar na letra dessa música. Mantenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aperta o vermelho. Boa noite, queridos. Graça e paz. Mais uma noite ainda nesse ambiente remoto. Quero trazer uma mensagem para que Deus possa abençoar seu coração nessa noite. Basicamente, eu falarei sobre contentamento e usarei um texto bíblico que se encontra em Filipenses, capítulo 4, verso de 10 a 13. Sei que é um texto extremamente conhecido de todos vocês. E o tema da mensagem desta noite é Vivendo em União com Jesus. Esta é a base do contentamento. Mas para tal quero trabalhar um pouco o pano de fundo para chegarmos até esse texto. Quero contar a história de dois missionários que estavam sentados em uma cela de prisão, sem saber se estavam prestes a ser libertados ou executados. Seus nomes eram Paulo e Silas. E aí você já reconhece essa história que se encontra em Atos, capítulo 16. Em obediência aos mandamentos de Deus, eles trouxeram o Evangelho de Cristo à antiga cidade de Filipos, nas regiões da Macedônia. E a pregação desse Evangelho, é claro, transformou vidas, mas também perturbou o sistema cultural e financeiro daquela cidade. Eles expulsaram um demônio de uma escrava vidente, e esse ato custou a seus senhores todo o lucro que eles estavam tendo com essa vidente. E assim os dois missionários, eles foram acusados de perturbar a cidade. Eles foram espancados com vara, jogados na prisão com outros prisioneiros condenados, algemados pelos pés e colocado sob custódia de um severo carcereiro. E isso aconteceu pela pregação do Evangelho. Para nós que vivemos nessa época, nós mal podemos imaginar uma situação tão miserável como essa que teria sido esses dois missionários jogados na prisão. Foram ali algemados nos tornozelos, com certeza estavam com suas costas feridas e
levar varadas nas costas, deve doer, e dói realmente, né? Hoje a gente pode perceber isso por relatos científicos que dói constantemente. Estavam numa prisão totalmente insalubre, ao som de homens também junto com eles gemendo de dor. E Paulo e Silas estavam fazendo o que Deus havia mandado. Mas como resultado, lá estavam eles na prisão, sentados em uma das circunstâncias mais sombrias possíveis. Humanamente falando, eles poderiam facilmente ter entrado em desespero e perguntado: por que isso aconteceu? Aonde está Deus em tudo isso? Mas em vez disso, o relato de Atos capítulo 16, verso 25, diz que à meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os prisioneiros os ouviam. Como pode ser, em uma circunstância tão terrível dessa, uma circunstância externa tão miserável, que alguém poderia experimentar, Paulo e Silas estavam contentes em seu íntimo e pudessem cantar hinos de louvor a Deus? Depois que ocorreu isso, nós vemos outros relatos também de prisão do apóstolo Paulo. Anos depois, lá estava ele novamente em uma prisão, mas desta vez ele estava em Roma, aonde ele escreve uma carta de agradecimento aos cristãos que viviam na antiga cidade de Filipos. Escreve ali dando seu muito obrigado, porque os cristãos enviaram um presente que pôde ajudá-lo a sustentar durante aquele período de prisão. E nós temos essa nota de muito obrigado na carta aos filipenses. E ele queria também, por mais que ele estivesse grato, por mais que eles tivessem demonstrado tanto amor para com ele, que estivessem enviado esse presente, ele queria que eles soubessem que a sua felicidade, o seu contentamento, não dependiam em última análise desse presente ou de qualquer outra circunstância externa. Então ele escreveu de volta a eles e disse. E aí nós vamos ver justamente o relato que eu iniciei falando, que é o texto da nossa noite. Filipenses 4, de 10 a 13. Aqui eu quero ler com vocês o texto e pedir que você preste atenção nessa leitura, que você faça essa leitura de uma maneira onde você integre o seu coração ao texto. E vamos ler agora Filipenses 4, de 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Agora, uma vez mais, renovastes o meu favor ao vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, de 10 a 13. Lendo e dito, traçado esse pano de fundo, a vocês agora nessa noite, quero convidá-lo a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de ler a Tua Palavra. Somos sabedores pela fé que ela traz vida e vida em abundância. Então, Deus, tal como o apóstolo Paulo, cria em nós esse contentamento que vem de estarmos unidos exclusivamente com o Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a dependermos de Ti cada vez mais, para que possamos dizer em alto e bom tom: tudo posso naquele que me fortalece. E que isso independa de circunstâncias externas que nos cercam. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vemos que a convicção, tudo posso naquele que me fortalece, esse é o segredo de Paulo para saber suportar com alegria essas circunstâncias difíceis da vida. Esse pensamento de estar contente, e se você pensar
em contentamento e pensar isso por um tempo. É algo que todos nós necessitamos e é algo que todos nós desejamos. Se você pensar então nas circunstâncias externas dessa nova situação que tem nos acometido, nós voltamos para a fase vermelha. E aqui eu não falo em tom de apocalíptico, falar assim, agora acabou tudo. Não. No entanto, saber desse contentamento e saber da circunstância me leva também a ter certos questionamentos internos. Questionamentos no qual eu posso falar sobre contentamento. Porque contentamento, eu posso dizer até e afirmar, de uma maneira, se for olhar pelo prisma apenas de coisas externas, é algo em extrema escassez. Não só nos tempos de Paulo, como também no nosso tempo hoje. Eu acredito que a maior razão pela qual as pessoas não têm um senso de paz interior é que elas acreditam realmente que o contentamento dependa de circunstâncias externas. E esse estado de satisfação interior parece que ele nunca se torna satisfatório, porque nós vivemos como se estivéssemos dentro de uma propaganda, de um comercial de televisão, seja de qualquer marca que você possa analisar. Geralmente esses comerciais sempre têm uma imagem paradisíaca, ou um casal em pleno relaxamento, em plena satisfação, vivendo um momento de grande luxo, mas provavelmente isso não aconteça. E provavelmente isso é de longe a visão de contentamento, ou a visão de contentamento que o apóstolo Paulo traça aqui em Filipenses. Quando nós vemos o mundo através apenas de circunstâncias exteriores, nós podemos perceber que é o oposto daquela cela de prisão de Paulo e Silas. Porque se olharmos apenas para as circunstâncias externas, para o nosso contentamento, nós vamos estar claramente condenados a ficar continuamente decepcionados, continuamente frustrados, porque as circunstâncias elas estão fora do nosso controle. E quando elas acabam, então? Quando acaba aquela circunstância de contentamento? E aí termina a nossa felicidade. E nós precisamos buscar alucinadamente por uma outra imagem perfeita de vida, ou olhar para alguém que vive uma dita vida perfeita, para tentarmos achar contentamento. Não é isso que a Bíblia nos diz. Não é isso que a Bíblia nos traz. Mas para isso, para chegarmos até o contentamento bíblico, nós precisamos parar e pensar. Sua vida se caracteriza por contentamento? Em que baseia o contentamento que você deseja ter? O contentamento que você deseja ter, ele depende de circunstâncias externas da sua vida? O que acontecerá com o seu contentamento? E é uma pergunta muito séria. Se você perder tudo, vamos dizer assim, aqueles que investem hoje, que está na moda no mercado de ação, devido ao mercado de ação. O que acontecerá, nós tivemos eleição há pouco tempo, se o seu candidato não foi eleito? O que acontecerá com o seu contentamento se a sua saúde piorar, ou se você for tratado injustamente, ou se você for acusado de uma maneira errada, ou se a sua reputação for destruída? Já pensaram sobre isso? São coisas práticas. É claro que eu não desejo isso para ninguém, eu não quero que isso aconteça com ninguém, mas são coisas que acontecem no nosso dia a dia e coisas que nós vemos à nossa volta. Mas Paulo está dizendo nesta passagem que devemos basear nosso contentamento em outro lugar. De modo que se as coisas vierem a acontecer, o nosso homem interior não se torne totalmente abalado. Mesmo nas piores circunstâncias, nós podemos ser como o apóstolo Paulo era, cantando louvores a Deus, mesmo estando em uma cela de prisão sombria. Paulo nos ensina, nesta passagem que temos em frente nesta noite, que o verdadeiro contentamento está em viver
em um estado de dependência de Jesus Cristo em todas as circunstâncias de nossa vida. É esse estado de união, de dependência com Jesus Cristo, que nos dá contentamento. Agora, para ajudar a desenvolver esse texto de Filipenses, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero ler essa passagem, ou melhor dizendo, eu quero trabalhar nesta passagem de uma maneira decrescente, de trás para frente, para ver como ele acabou tendo esse contentamento, esse estado de contentamento. E eu quero levar a vocês e a mim também a descobrir como ele chegou lá, como o apóstolo Paulo chegou a esse estado de contentamento. Então, em primeiro lugar, nós precisamos focar na pessoa do contentamento. O apóstolo Paulo estava vitalmente unido a Jesus Cristo. E nós vemos claramente no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. E ele disse que era capaz de fazer todas as coisas por meio de Cristo. Em algumas traduções mais literais, podemos afirmar, em uma linguagem mais literal, por meio daquele que me fortalece. E aqui é absolutamente crucial entender isso. O contentamento real, o contentamento duradouro, ele vem como resultado de alcançar um conjunto de circunstâncias maravilhosas, mas não de circunstâncias maravilhosas apenas de uma maneira exterior, na vida, como um comercial de televisão. Em vez disso, surge como um resultado de um relacionamento com uma pessoa que é maravilhosa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E isso não está falando sobre um tipo de sentimentalismo religioso. Não se trata de você ter bons sentimentos em relação a Deus. É uma questão de estar inabalavelmente convencido de que o que a Bíblia diz sobre Jesus é real e que Jesus Cristo é real. E você pode colocar uma confiança consciente, porque ele é real, uma confiança deliberada nele e entrar em um total relacionamento salvador com ele pela fé. É a pessoa que te traz esse contentamento. E a pessoa tem nome. A pessoa é Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. E nós vemos então que Paulo acreditava sobre Jesus. Existem algumas partes do livro de Filipenses que nos diz claramente em quem ele cria e o que ele cria. Ele afirmou, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, versos de 6 a 11, ele afirma o seguinte sobre Jesus: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A convicção de Paulo era que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que se tornou homem. E ele acreditava que o Jesus que confiava sabia sofrer, e acreditava que o Jesus que ele confiava suportou a morte da cruz, mas ele também cria que esse mesmo Jesus ressuscitou vitoriosamente para se assentar à direita de Deus na glória. Essa era a crença que o apóstolo Paulo tinha, que o levou a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E sabendo essas coisas, Paulo tornou isso a ambição singular da sua vida. Ambição essa aonde ele entregava a sua vida a esta fé salvadora nesse Jesus.
E ele antigamente, nós vimos que Paulo, ele costumava acreditar em sua justiça própria, nas suas obras para salvá-lo. Mas ele deixa tudo isso de lado e passa agora a confiar apenas em Jesus. E é isso que eu e você temos que fazer também. E então ele escreve em Filipenses, capítulo 3, versos de 7 a 14. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você quer ter contentamento real? Ou ser mais íntimo? Você quer ter um contentamento que não muda com as circunstâncias externas? Então está aqui o caminho que você deve seguir. Está aqui o modo que você deve avançar. Está em você ter um relacionamento imutável com o soberano que é imutável, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Você deve acreditar, então, na verdade sobre Ele. Você deve entrar em um relacionamento pessoal com Ele, um relacionamento de amor, um relacionamento de confiança, e aí você obterá o verdadeiro contentamento a respeito das circunstâncias desse mundo, porque mesmo não tendo as circunstâncias exteriores favoráveis a você, e você perceberá que todas essas circunstâncias elas se tornam apenas um subproduto de relacionamento com aquele que é muito maior e que te dá o verdadeiro contentamento, aquele que criou todas as coisas. Então, aqui é um bom momento para você fazer uma pergunta ou uma pausa na sua vida e perguntar se você está tendo esse relacionamento pessoal com Jesus. Se você chegou a um ponto em sua vida em que diz: Deus, eu sou um pecador, mas agora eu entendo que você enviou seu Filho Jesus Cristo para pagar a dívida do meu pecado na cruz do Calvário. Se você já disse: agora eu coloco minha confiança no sacrifício de Jesus Cristo por mim. Se você depende totalmente dele, se você levou agora a lançar sobre essa cruz todas as suas atitudes, todas as suas aspirações, todas as seus amores, todos os seus ódios, todos os seus anseios, se você lançou realmente tudo sobre ele, se você acolhe agora as circunstâncias da vida como aquilo que ele governa soberanamente, e se você entende que ele usa essas circunstâncias para transformar você na pessoa que ele deseja fazer, porque você nasceu para ser essa pessoa que ele deseja transformá-lo. Então eu peço que você entenda isso nessa noite, que você necessita claramente desse envolvimento pessoal com Jesus Cristo, aonde você pode realmente ter contentamento, porque o verdadeiro contentamento vem, em última análise, desse tipo de relacionamento com Jesus. Entre então, querido e querida irmã, nesse relacionamento hoje. Isso nos leva a considerar um segundo ponto
a experiência que o apóstolo Paulo também tinha. Portanto, foi fortalecido por Cristo por todas as coisas. É o que nós podemos falar aqui, no verso 13 ainda. Observe como Paulo coloca isso. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou literalmente, ficaria mais ou menos assim. Para todas as coisas fui fortalecido naquele que me fortalece. Às vezes, quando nós pensamos em como ter poder para a vida, nós estamos pensando em termos de ter a autonomia de mudar as circunstâncias, mudar as coisas ao nosso redor, mudar a nós mesmos e tornar sempre a situação mais favorável para nós, independente de pessoas, independente de qualquer coisa. Mas não é isso que o apóstolo Paulo quis dizer. A força que o apóstolo Paulo falou possuir, ela vem por meio de Cristo. É a força que Cristo o capacitou, que Cristo o levou a louvá-lo em circunstâncias extremas que ele passou na vida. Como ele escreve em Colossenses também, Colossenses capítulo 1, verso 11, sendo fortalecidos com o poder, com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Quando entramos em um relacionamento com Jesus Cristo pela fé, basta pensar em quem e que nos torna espiritualmente unidos. Nós estamos unidos agora com Cristo. Paulo afirmou em outra parte das Escrituras que Jesus era o Filho de Deus eterno, pré-existente, o Criador, o sustentador de todas as coisas, a quem o Deus Pai o enviou como Salvador. E Paulo escreve isso em Colossenses, capítulo 1, versos de 13 a 18. Ali ele escreve que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses 1, de 13 a 18. E falando francamente, como eu falei também hoje de manhã, não há nada na vida que você e eu poderíamos fazer ou suportar com alegria se nós não tivéssemos unidos com Cristo. É Ele que traz esse contentamento. E o apóstolo Paulo sabia disso. Ele sabia que ele estava sempre sendo fortalecido graças a essa suficiência de Cristo, que era agora derramada pelo Espírito. E quando nós estamos unidos com Cristo, então nós nos tornamos semelhantes à pessoa que nós estamos unidos. Além do mais, é por meio desse precioso Salvador Jesus Cristo que nós entramos em um relacionamento pessoal com o Pai. Deus que governa todas as coisas soberanamente, em todas as circunstâncias. Como Paulo também disse em Romanos capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando nós entramos em um relacionamento com Jesus, e eu quero que isso fique muito claro, nós encontramos a condição fundamental para o pleno contentamento em todas as circunstâncias. Porque nós entramos em um relacionamento por meio dele, com aquele que controla também todas as circunstâncias. E no mais, quando nós entramos em um relacionamento com Jesus, ele envia o Espírito Santo para residir permanentemente em nós. E o Espírito produz seu fruto em nós, para que tenhamos todas as provisões necessárias para exibir agora então as
semelhanças de Cristo Jesus. Porque por meio do Espírito Santo, nós temos então em nós, o povo escolhido de Deus, um suprimento infinito do próprio amor, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do autocontrole de Jesus Cristo para todas as circunstâncias da vida, conforme está escrito também em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Então, se você está em um relacionamento com Jesus Cristo, você pode cantar hinos de louvor, mesmo em circunstâncias das prisões deste mundo. Você pode fazer isso porque aquele que o fortalece, ele é constante e ele é suficiente em sua vida. Como vimos, o verdadeiro contentamento começa quando nós entramos em um relacionamento com Jesus pela fé, e por causa então desse relacionamento, nós somos levados a obter de Cristo os próprios recursos eternos para vivermos e termos esperança nessa vida, para podermos descansar, porque Ele chama agora os sobrecarregados e Ele alivia os nossos fardos, e isso nos leva a ter uma confiança, nos leva a ter uma dependência tranquila em todas e quaisquer circunstâncias da vida. É isso que o apóstolo Paulo está levando a todos nós como a sua experiência. Mas isso não nos fornece apenas a base sob qual o trabalho de contentamento interior pode começar. Isso é a própria base. É aqui que se inicia a própria base. É essa experiência de contentamento que Paulo nos diz, que nos leva a entender então o processo. O processo pelo qual Paulo passou o levou a viver uma vida com dependência, uma dependência calma, repousada em Cristo. Nós vemos isso no verso 11 e verso 12 também desta carta aos Filipenses, no capítulo 4. Nós podemos talvez não gostar de ouvir sobre esta parte do processo, porque assim que confiamos em Cristo, nós preferimos esperar que um estado de contentamento venha de uma maneira, vamos brincar aqui agora, sim, de uma maneira instantânea, como se fosse um miojo ou um prato rápido, e que venha automaticamente, que tudo aconteça de uma maneira automática. Mas nem o grande apóstolo Paulo experimentou esse contentamento espontâneo. Ele nos diz que demorou algum tempo, ele teve que praticar, ele teve que crescer nisso, e nós sabemos pelos relatos de Atos que isso aconteceu. E ele também nos deixa saber muito claramente das maneiras como essa passagem o levou a esse aprendizado. Se você observar o verso 11, ele diz que ele aprendeu em qualquer estado a ficar o quê? A ficar contente. Não foi algo que se desenvolveu instantaneamente, que brotou, né? Como se fosse algo que gerou do nada assim na vida dele. O contentamento em seu ser veio de um relacionamento onde ele foi criando cada vez mais intimidade, onde ele desenvolveu por experiência prática, onde ele passou pelo processo de aprender. Nós vemos isso também no versículo 12. Ele diz: eu sei ser humilhado e eu também sei como ser ou viver em abundância. Era algo que ele uma vez não sabia, mas agora ele sabia. Foi uma informação que ele adquiriu. E havia feito isso de uma maneira através de processos. Como também são os processos na escola da vida, na maneira como nós aprendemos quando nós andamos com Deus. Ele ganhou o conhecimento de como fazer. E esse conhecimento foi na sua escola junto com Jesus. No caminho. Ele aprendeu no caminho a estar com Jesus. Ele aprendeu nesse processo e finalmente ele diz: em todas as coisas, em todas as partes, aprendi
a ser farto, a ter fome, a ter abundância, a sofrer necessidades. É a palavra que ele usa. Aqui é esta palavra, onde nós vemos que nos dá a ideia de algo que foi iniciado, que foi progressivo em seu ministério e que foi revelado no dia a dia a ele. Ele viveu esse processo. A questão é que experimentar o contentamento em Cristo, o contentamento verdadeiro, ele sim transcende as circunstâncias da vida. É algo que deve ser aprendido ao longo do tempo. No campo do treinamento, de uma experiência cotidiana de caminhar com Cristo, de ser discípulo de Cristo. E nós precisamos viver dessa maneira. Eu creio que vocês sabem das minhas últimas experiências com o carro, e elas não foram muito felizes, assim, ou não trouxe uma maneira muito legal para minha vida, assim, né, que eu fiquei um pouco tenso, vamos dizer assim. E essa semana eu vendi também meu carro. E pensando sobre isso, pensando em contentamento, eu li uma ilustração que basicamente poderia ser a minha ilustração. Mas lendo essa ilustração e trazendo isso de uma maneira prática dentro dessa questão da nossa união com Cristo, que gera contentamento em nossas vidas, eu creio que isso aqui também pode servir como uma prática para você crescer no seu contentamento. Para você entender como o aprendizado, como o processo pode vir através de pequenas coisas que Deus nos mostra no dia a dia. E aqui eu relato a história de um pastor, uma ilustração de um pastor, no contexto americano, que fala sobre carro. Ele estava tendo um problema de vazamento no interior do seu veículo e a água estava escorrendo embaixo do seu painel. E ele relata ali que ele gastou um pouco de tempo, um pouco de dinheiro com o problema, e a humildade havia causado danos em toda a parte elétrica do painel do carro do pastor. E ele até pensou que havia consertado. Até que um dia, perto de um final de semana, onde ele estaria extremamente atarefado, como qualquer vida de pastor, ele entrou no carro e havia chovido. E viu uma poça d'água muito grande, novamente, goteirando do painel do carro. E a chuva espirrou por tudo quanto é lado. E ele disse assim para ele mesmo: nossa, isso significa que eu vou ter que mudar todos os meus planos para o dia de hoje. E ele teria que mudar os planos, alterar sua agenda, ir para a oficina, ia ter que gastar dinheiro de novo. E os danos poderiam ter sido ainda maior. Significava mais dinheiro gasto, mais tempo perdido. E quando ele viu a poça d'água, ele relata que ele fechou os punhos e estava prestes a esmurrar o painel de raiva. Então, ele fala ali de uma maneira muito irônica que o Espírito Santo fez algo que ele acha que o Espírito Santo só faz com pastores. Aquele jeito calmo do Espírito Santo. Era como se ele perguntasse: querido, o que você vai pregar neste domingo? Foi então que ele percebeu que ali era um teste surpresa na escola do contentamento de Cristo. Teste esse que eu passo, teste esse que você passa, em N momentos. E o que ele fez? Ele afrouxou o punho, colocou as mãos no lugar e disse: Senhor, a tua palavra diz que eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece. E é assim. Isso o ajudou a ter controle. E ele pediu daí em oração que realmente Deus lhe desse força para aceitar o horário que foi alterado, que ele entendia realmente que todas as coisas estavam sob o controle do Senhor. E ele pediu em oração: ajuda-me a estar contente no meu homem interior e enfrentar todas essas coisas
todo esse processo, todo esse desafio, com calma e satisfação na dependência que eu tenho de Cristo. Essa é uma história muito interessante, porque ela nos liga a nós no nosso cotidiano. E ele continua o relato, ele fala assim: eu gostaria de dizer que o milagre aconteceu no meu carro naquele momento. Depois que eu fiz aquela oração, o milagre foi instantâneo, o meu carro foi curado. E a cura foi a seguinte: tive que pegar o talão, pagar o conserto, mas o milagre ocorreu. Deus me agraciou com um coração contente durante todo o dia, uma atitude alegre, enquanto eu preenchia o cheque do conserto, mesmo com toda a questão da programação que foi arruinada, com tudo que acabou, com tudo que esse pastor teve que fazer de volta. Ele estava contente em Cristo. Talvez isso pareça uma pequena aprovação no esquema das coisas, mas essa é a maneira de Deus desenvolver contentamento em nós por meio de Cristo. Ele nos dá os recursos básicos em Cristo para o verdadeiro contentamento, mas devemos aprender o contentamento por meio da experiência nas provações diárias da vida, para poder extrair os recursos dessas provações. Como Paulo escreveu em uma outra parte na carta aos Filipenses, capítulo 3, de 12 a 15. Ele fala: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Cada prova que encontramos, cada desafio que enfrentamos, cada dificuldade que suportamos, ela é permissão soberana do Pai amoroso para que haja crescimento, para que possamos aprender por meio de uma sala de experiência de vida real, por meio de uma experiência de contentamento que nos leva a ter dependência, mas uma dependência serena, uma dependência calma em Cristo, que nos leva também ao contentamento constante em todas as circunstâncias. Paulo, ele passa por esse processo, pela qual nós todos também temos que passar. Então ele acabou sendo um homem contente, porque ele havia aprendido a cultivar essa dependência tranquila, essa satisfação de estar em Cristo em meio às diversas experiências. E isso nos leva finalmente a perceber o resultado. Ele teve o resultado, e o resultado foi que ele teve contentamento em todas as circunstâncias. E aqui eu quero levá-lo já a caminhar à conclusão. Não que eu fale a respeito das necessidades, pois eu aprendi em qualquer estado em que estou estar contente. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Olhe novamente para os diferentes estados em que ele esteve. Coloque-os juntos categoricamente. Ele havia aprendido, antes de tudo, a ser humilhado. Ele havia aprendido o segredo de ter fome. Ele tinha aprendido como estar em necessidade. Ninguém, talvez, iria se inscrever para tal curso que o apóstolo Paulo se inscreveu. Mas Deus o fez passar por isso. Ele aprendeu como fazer isso sem perder o seu contentamento interior. Olhe por outro lado, Paulo disse que havia aprendido também a estar em abundância.
Ele aprendeu esse segredo de ser grato, ele aprendeu esse segredo de como ter bastante, ele aprendeu esse segredo de ter essas coisas e não ser tentado por elas. Paulo fala isso claramente na Bíblia. Paulo, em outro lugar da Bíblia, ele relata em 1 Timóteo 6, verso 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, pelos quais se desviam da fé em sua ganância e se atravessam por muitas dores. Mas ele aprendeu a não se apegar a tudo isso, assim como precisamos também aprender a ficar contentes em Cristo em tempos de necessidade. Também precisamos aprender como manter nosso contentamento centralizado em Cristo em tempos de fartura. A questão então é que por meio desse treinamento, da experiência de vida real, Paulo aprendeu a estar contente em todas as circunstâncias da vida e nada o abalou e nada o tirou a paz que ele tinha em Cristo. De uma forma ou de outra, ele vivenciou essa paz interior que veio de Cristo a ele. E eu quero concluir aqui, irmãos, afirmando que a Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 6, grande ganho é a piedade com o contentamento. E esse contentamento no homem interior, ele pode ser seu, ele pode ser meu, se você colocou aí sim a sua confiança em Cristo, que é a base do verdadeiro contentamento. Então, deixe Deus usar a cada circunstância que Ele apresenta para ensiná-lo, para treiná-lo, para que você possa se aproximar de Jesus em uma dependência tranquila, que você possa confiar em seus recursos infinitos, porque Ele irá capacitá-lo através dos desafios que você passará na vida. E se você nunca depositou essa confiança em Cristo, faça hoje. Esse é o passo mais importante em direção a um verdadeiro contentamento, que só vem através dessa paz que excede todo entendimento, que vem do nosso Senhor. Então, como Paulo, você aprenderá a descansar nesta união com Cristo, nessa dependência de Cristo. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, você aprenderá a orar, a cantar hinos, a louvar a Deus e a fazer as coisas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe nesta caminhada, rumo a uma união mais madura, mais duradoura, mais plena com Cristo Jesus. Deus te abençoe a ter essa prática nessa semana, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Pai, em nome de Jesus, eu peço agora por todos que estão nos escutando, que o Senhor nos ensine, Deus, a termos esse equilíbrio em meio à nossa vida, aonde entendemos que o Senhor tem feito todas as coisas por nós, onde nós entendemos que nós estamos unidos contigo, pela fé que possamos também perceber o quanto o Senhor tem nos suprido em todas as circunstâncias. Que o Senhor nos faça, Deus, crescer em meio a esse relacionamento pessoal com o Senhor, em meio a essa experiência do discipulado, da vivência contigo, em meio à experiência de vida, esse resultado que promove esse discipulado. Que o Senhor nos dê prazer por estarmos ligados a Ti. E que esse contentamento possa alcançar as diversas áreas de nossa vida e nos fazer pessoas plenas, pessoas onde o nosso homem interior se equalize de tal forma com o nosso homem exterior, que possamos glorificar o Teu nome em todas as coisas. Nos dê essa capacidade, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e o contentamento que vem através do Espírito esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Que nessa semana você diga, tudo posso naquele que me fortalece. Um grande abraço a todos vocês.